Fala, galera! Fechando então nossos estudos, né, do nosso querido período francês aí de absolutismo monárquico, a gente vai então estudar a Guerra de Sucessão Espanhola. O espanhol? Por que vamos estudar espanhol? Porque a gente não está estudando França? Exatamente. Só que, né, a Guerra de Sucessão Espanhola, ela vai trazer consequências, inclusive para a França, né? Inclusive relacionando então esse período francês, beleza? Vou trazer o contexto para vocês. Na Guerra de Sucessão Espanhola, que aconteceu de 1701 a 1713, não foi uma guerra tão gigante como a gente já viu outras aí, né? A gente vai ter aí uma situação. A família de Habsburgo, que vinha há muito tempo comandando, né, a política espanhola, né, a política, as casas, as dinastias monárquicas espanholas, a gente vai ter aí, né, essa dinastia caindo, né? Porque o Carlos II de Habsburgo morreu e não deixou filhos. Olha só, sempre que o rei morre e não deixa filhos, há problema, a crise sucessória, a crise dinástica. Então, quando o Carlos II vai morrer em 1701, né, a gente vai ter uma instabilidade da Espanha que já não vinha muito bem das pernas, tá? A Espanha já tinha levado uma sacolada na Guerra dos 30 Anos, já havia perdido as possessões portuguesas, né, inclusive o Brasil, né, o comércio da Espanha tava, né, cara, tá meio, né, mais ou menos, a gente tá mantendo o que a gente tinha, mas não evolui muito, então a Espanha que já estava mal das pernas agora vai ficar mais ainda, né, com essa crise dinástica. O que que a gente vai ter? A gente vai ter um cara, né, chamado Philippe d'Anjou, né, Philippe d'Anjou, tem que fazer o biquinho para falar francês, né? O Philippe d'Anjou, ele, então, que era o neto do Luís XIV, ele vai ser o primeiro na fila para assumir esse trono, tá? Detalhe, o Philippe d'Anjou, ele é da casa de Bourbon. Olha só que loucura. A casa de Bourbon é a mesma casa, né, da França, né? A casa da monarquia absolutista francesa. O que vai acontecer, né? Se o Philippe d'Anjou for então o rei da Espanha, né? Caso o nosso querido Luís XIV, né, que é o avô do Philippe d'Anjou, morrer, o Philippe d'Anjou pode ser um dos próximos na linha de sucessão do trono francês. Aí, os outros países, né, que estavam ao redor e viram isso, ficaram muito putos. Como assim, né? Se o Luís XIV morrer, o Felipe d'Anjou pode ser então o rei da França? E aí ele vai ser ao mesmo tempo o rei da França e da Espanha? A gente teria uma hegemonia Bourbon, né? Uma hegemonia borbônica. E aí isso ameaça muito, né, os outros países. Eles ficam com medo da gente ter uma superpotência na Europa. Beleza? Então a gente vai ter aí principalmente a Áustria e o Sacro Império Romano Germânico, para os íntimos Sirg, né? Eles vão querer manter os Habsburgos, vão inventar algum outro ali, um parente muito longe, né? O primo do amigo do vizinho do pedreiro do amigo do rei, né? Que é Habsburgo, por algum acaso, né? E eles vão tentar botar esse cara, né? Só que não vai dar bom, né? O que vai acontecer? No fim das contas, a gente vai ter uma guerra, né? A guerra, então, principalmente entre França e a Espanha também, queria, né? O Philippe d'Anjou, e a gente vai ter, então, os outros países tentando combater. A gente vai ter até várias fases, né? Os períodos, né? O período a gente tem o período inglês, o período francês, né, que são os períodos de embate entre os países, beleza? No fim das contas, né, depois de muita gente morrer por conta de uma crise sucessória, né, por conta de medo dos outros países de uma hegemonia borbônica, a gente vai ter aí um acordo entre os países da comunidade europeia, tá? Entre os países da Europa e a Espanha, dizendo o seguinte: o Philippe d'Anjou, ele não poderia jamais sequer pensar em governar a França. Apenas a Espanha é a tua alçada, meu querido. Se tu quiser fazer qualquer coisa com a França, a gente te fuzila, né? Se tu quiser fazer qualquer coisa com a França, nós vamos te jogar no monte e te chamar de lagartixa. Aí o Felipe d'Anjou, não, beleza, beleza. E aí o Felipe d'Anjou vai, então, né, revogar os seus direitos na linha sucessória borbônica na parte francesa, beleza? E aí a gente vai ter, então, o Felipe V de Bourbon reinando a França. Detalhe, a dinastia borbônica até hoje, gente, permanece na França, não, desculpa, na Espanha, tá? Então a gente vai ter sim nesse período pessoas da dinastia Bourbon na Espanha
e na França, tá? Só que o problema já foi resolvido. Agora a Espanha nunca vai poder, né? A gente nunca vai poder ter um rei espanhol governando a França, tá? Isso daí já foi resolvido, né? Custou várias vidas, né? Muitas mortes custou, né? Bastava ter feito uma ligação, né, meu querido? Na época não existia telefone. Bastava ter escrevido, oh, faz uma carta ali, pô. Vai lá, ó, a gente faz um acordo aqui. Não, vamos fazer guerra primeiro, né? Antes de diplomacia, vamos fazer guerra, né? Não dá pra entender, mas enfim. Basicamente foi isso de Guerra de Sucessão Espanhola. A gente termina aqui então esse conteúdo aí de absolutismo monárquico. Vejo vocês numa próxima aula, numa próxima oportunidade. Espero que tenham gostado. Valeu!